Bom, estamos aqui com mais um carro pronto, mais um carro que terminou o processo de restauração. E esse carro em particular é um modelo bastante interessante, então vou contar rapidinho a história dele, né? A história desse modelo, a história desse carro, mostrar um pouquinho como é que ficou. Realmente o carro ficou bem legal, né? O resultado ficou muito bom e vou mostrar um pouco para vocês aí. Ainda temos o capim margoso aqui para quem acompanha o canal. A descoberta aí, o canal acaba aprendendo com o canal também. Cheio de pó do capim aqui. Mas vamos lá. Esse é um Dodge Charger LS 1974, né? Então o que é o Dodge Charger LS? 1971, para a linha 1971, a Chrysler lançou o Dodge Charger e o Dodge Charger RT. O Dodge Charger RT é o que todo mundo conhece, né? É o topo de linha do modelo esportivo da Chrysler. E o Charger básico era uma versão mais simples, que podia ser praticamente igual ao Charger RT, com exceção das faixas e do motor de 215 HP. O Charger básico ele podia ser 3 marchas, né? Mas a grande maioria, principalmente depois do ano de lançamento, também saía 4 marchas, alguns poucos saíram automáticos, né? Pois agora tem um mosquito da dengue atrás de mim aqui. Bom, e em 1971 o Charger básico ele vendeu mais do que o Charger RT. Não estou com os números precisos aqui, mas alguma coisa de 1.300 Charger básico contra 930 Charger RT. Em 1972 essa proporção se inverte, né? Se vendeu um pouquinho mais de Charger RT do que Charger básico. Em algumas literaturas da época a gente vê a Chrysler usando a terminologia Charger LS para se referir ao Charger básico. Mas isso a gente viu só em catálogos, catálogos de peças, tal, material interno, né? Para o público, a Chrysler só chamava o Charger básico de Charger. A partir de 73, a Chrysler começa realmente a chamar o Charger de Charger LS, né? O Charger básico de Charger LS. E a gente tem o Charger LS caindo cada vez mais nas proporções de venda aí, em relação a 72, né? 73 vendeu bem mais Charger RT do que Charger LS, cai ainda mais para 74, e em 75 a gente tem o ano com maior desbalanceamento dessa divisão. São 1.972 unidades do Charger RT contra 55 unidades do Charger LS. Obviamente o que a Chrysler fez? Tamanha falta de interesse pelo Charger LS, ela tirou de linha em 75, né? Então esse aqui é um Charger LS 74. Esse carro é um dos carros mais obscuros aí que a Chrysler já fabricou. Existem apenas 2 fotos de época de fábrica desse carro, né? Uma é um Charger LS preto, igual a esse, P9, que está no catálogo da linha 74, aquele catálogo coleção Dodge que você tem 2 páginas aí para cada modelo, né? Então você tem um Charger LS preto, mostrado de frente, um aviãozinho no fundo, vou pôr a foto aí, e esse carro preto, depois na página do lado tem os detalhes, né, desse carro, dessa unidade em especial. Era um Charger LS 3 marchas, né? Banco inteiriço, obviamente, né? E muito bonito, muito elegante e tal, mas bem pobre aí em termos de opcionais. A gente não vê, mas a gente imagina que seja o mais básico possível, né? A gente não vê, eu digo, direção hidráulica e tal. Esse carro sempre povoou a nossa imaginação, porque sempre foi um carro muito diferente, né? E a gente nunca havia visto um carro desse. Até que em 1900 sei lá pelo ano 2000, 2005, 2000, sei lá quando, uns 12 anos atrás pelo menos, a gente viu um Charger LS 74 preto anunciado em Atibaia. O carro era caro, o carro era descaracterizado, né? Mas, putz, deu aquela super vontade de fazer o carro totalmente original, como o carro da propaganda coleção Dodge 74. Esse carro sumiu, foi vendido, pingou lá, pingou cá, até que
um tempo atrás, a gente conseguiu comprar esse carro, né, em São Paulo. O carro já estava em São Paulo. A gente conseguiu comprar esse carro meio descaracterizado, com os emblemas de RT, com painel de 75, com as lanternas traseiras trocadas, frente de 75. Era muito comum o pessoal querer atualizar os carros e dar um upgrade nos carros, né? Então, além da baixa produção dos Charger LS, o fato deles terem sido muito descaracterizados e ou caracterizados como RT, fizeram com que fossem carros que praticamente não se via, né? Principalmente quando eu falo dos anos 73, 74, 75. São carros que se via realmente muito pouco. Então a gente trouxe esse carro, né? Esse carro foi para entrou rapidamente, foi direto para a restauração. Vou falar um pouco da restauração dele um pouco para frente. Mas alguns anos atrás apareceu uma segunda foto de um Charger LS 74, uma foto de fábrica, feito para o release da linha 74, mas que nunca foi publicada. Até então a gente achava que nunca tinha sido publicada em lugar nenhum. Bota a foto aí, a gente tem essa foto original, esse Charger LS 74, de cor até recentemente indefinida, em cima dessa calçada, né? Claramente com os bancos separados, ou seja, um carro 4 marchas, claramente com o volante Valrode, e você vê as calotas iguais às calotas do Gran Sedan, porém com este miolo exclusivo do Charger LS 74, né? Essa calota saiu nos Gran Sedan e Gran Coupé a partir de 7.3, mas para a linha 74 ela foi para o Charger LS, e no Charger LS especificamente ela ganha esse miolinho com esse embleminha triangular no meio, ao invés daquele brasão cheio de flores como vem no Gran Coupé e Gran Sedan. Essas calotas têm alguns comentários para fazer. Primeiro, uma calota exclusivamente nacional, né? Desenhada aqui, provavelmente inspirada em algum modelo americano, mas desenhada aqui. Eu acho particularmente uma calota de inox, uma calota linda, acho uma das calotas mais bonitas da linha Chrysler Nacional. Porém, ela tem esse centro aqui um pouco saltado em relação à parte de baixo. Resultado é que, mesmo quando a gente era moleque e via esses carros mais novos, né, dificilmente um carro sobrevivia com essas calotas sem serem abauroadas por uma guia, né, por uma quina de guia. Então são calotas realmente muito delicadas aí, né, que se a pessoa puser o carro para um uso normal, inexoravelmente, mais cedo ou mais tarde, uma outra vai ralar, né? E o que acontece é que essas calotas foram deixando de ser usadas, né? Então, nos poucos carros remanescentes que a gente conhece, né, desse modelo Charger LS, praticamente nenhum mais as ostentava. Apesar de ter sido uma calota que foi desenvolvida exclusivamente para o Charger LS 74. O carro preto da propaganda, ele está com as calotas com miolo do Gran Sedan e Gran Sedan Gran Coupé e volante de Gran Sedan Gran Coupé. Então tem duas teorias para isso, né? A gente não tem mais o Celso Lamas para contar o que passou na cabeça dele quando fez esse carro, mas ou quando o carro fosse 3 marchas, né, com banco inteiriço, ele vinha com o volante do Gran Coupé e as calotas do Gran Coupé, e quando ele fosse 4 marchas ele vinha com o volante Valrode e com as calotas com o Fratzhog no meio, né? Ou então esse miolo da calota não tinha ficado pronto e as fotos do folheto Coleção Dodge 74 foram feitas com as calotas de Gran Coupé e Gran Sedan normais, né? Como a gente só tem essas duas fotos, né, até que surja outro documento, né, que a gente faria em caso de restauração, se fosse 3 marchas com banco inteiriço, a gente montaria com o volante de Gran Coupé e com as calotas de Gran Coupé. Sendo um 4 marchas, a gente segue essa outra foto e monta ele com o volante Valrode e com as calotas exclusivas aí. Essa calota, esses miolos da calota tem uma história muito legal. Eles estão comigo há 27 anos. Eu comprei esses miolos, né? Miolos parece coisa de cérebro, coisa de filme de zumbi. Eu comprei esses miolos
na Chamboralto em 1990, né? Chamboralto está fazendo uma liquidação. Todas as concessionárias Chrysler que iam fechando e faziam um acordo com a Volks, elas mandavam o estoque de peças para a Chamboralto. Por que fazer um acordo? Porque tem muitas que entraram com processo judicial. Inclusive, eu fui com meu amigo Marcelo de Belo Horizonte, que é o cara que mais manja de Cinca, um dos caras que mais manja de Cinca no Brasil, e tem o site cinca.com.br, Marcelo Viana. Nós fomos para Itajubá uns 10 anos atrás, numa concessionária chamada VAIC, que era Veículos, como é que é? Verde, Amarelo, Indústria e Comércio, alguma coisa assim, que era a concessionária Chrysler de Itajubá. E essa concessionária, ela processou a Chrysler quando deixou de ser, e estava com o estoque de peças, ficou a vida toda, né? Tem algumas que quando virou Volks também processaram, as que fizeram acordo mandavam as peças para a Chambord. A Chambord segurou essas peças até o começo dos anos 90, mas aí chegou uma hora que quis realmente fazer uma liquidação de tudo. Então a gente ia lá, comprava esses para-choques, traseiro não tinha, mas dianteiro, cromado, com selinho da Tergal, um plástico bolha e tal, em dinheiro de hoje por R$50, né? Essas lanternas só tinha de um lado, não tinha dos dois lados, tinha de 7,3 e de 7,2, né? Também era, sei lá, R$10, era muito, muito, muito barato, né? E esses miolinhos aqui, eu lembro num balcão de vidro lá da Chambord, um monte desses miolinhos, e eu não sabia de onde era. Não só eu, ninguém sabia de onde eram esses miolos, né? As pessoas que eram amigos nossos na época que a gente trocava ideia sobre os carros e tal, ninguém sabia de onde eram esses miolos. E aí eu comprei só 4, eu não sabia de onde era, comprei 4 e guardei. Então agora, né, 2017, 27 anos depois, a gente pegou esses 4 miolos e colocou em 4 calotas zero que a gente tinha guardado aí. Então demorou um pouquinho, mas teve o destino correto, né? Então, esse carro é um Charger LS 74 P9, né? Que é o código da cor preta até 74, e que a gente comprou já direto, foi direto para restaurar. O próprio Danilo ficou responsável por desmontar o carro, fazer o inventário das peças, correr atrás das peças, mandou o carro para a funilaria. A funilaria foi feita em São Caetano. Depois o carro foi para Orlandini para pintura, foi pintado no Orlandini. Foi pro Prando fazer a mecânica está muito gostosa, o carro está uma delícia de andar. Se não fosse o dia quente que está hoje é o primeiro dia do outono, mas está quente pra caramba. E a gente está derretendo dentro dele porque não tem ar-condicionado. A vontade era de pegar o carro e passar o dia inteiro rodando com ele. Então vamos mostrar o pedigree do menino aqui, né? Focou. LS23, né, que é um Charger LS. Isso é importante dizer. Todo Charger, independente de ser Charger ou RT, até 72, o código de modelo é LS23. A partir de 73, LS23 é para o Charger LS e LP23 para o Charger RT, né? Então aqui LS23, ano 74, código de cor P9, né? O P9 é o preto, né? A partir de 75 passa a ser LX9. E depois 81, se não me falha a memória, L7D de dado. Esses são os códigos do preto, né? O número de série 69.097. Acho um barato quando o pessoal anuncia e pinta os números no Photoshop, o número de série, o número de motor, achando que alguém vai clonar o carro, sei lá o que passa na cabeça das pessoas, apaga o número de chassi. Quando eu vejo isso já parece picaretagem, né? Não de quem vai comprar, de quem está vendendo. É alguma coisa que o cara não quer mostrar. Sei que não é medo à toa mesmo, né? Então eu tô com pouca bateria aqui, vamos dar uma voltinha com ele. Aí o carro voltou, foi pro Prando, fez a mecânica, voltou pro Danilo. No meio tempo o Danilo já tinha preparado todas as peças, já tinha mandado fazer os bancos, já estava com tudo no esquema para fazer a montagem. Fez a montagem e o carro tá aqui. Dá uma volta com ele enquanto não acaba a bateria aí, né?
O legal de fazer um carro desse, né? Por exemplo, você pega um dos Charger mais legais que existem, né? Que é por exemplo, um RT75 amarelo Montego. Puta, unânime, que é um dos carros mais legais que tem. Tem uma opção de sobreviventes, né? Então todo mundo se refere, ó, pega na hora, pega só com toquinho, tá muito bom mesmo. Você pega um RT75 amarelo Montego, inclusive a gente está restaurando um. É um carro que todo mundo viu, sabe como tem uma referência, eu tenho um Charger, um RT amarelo Montego e tal. Então é um carro que tá na nossa cabeça, a gente sabe como né? Já um carro desse, um Charger LS 74 preto, é um carro que a vida toda eu via aquela propaganda coleção Dodge 74 e eu tinha vontade de ver um carro desse pessoalmente, queria ver como era, como um RT72 amarelo boreal, como a gente recentemente encontrou umas fotos de época, 0 km, uma publicação, mais pra frente a gente mostra. São carros que a gente tem vontade de ver como era e restaurar um carro desse nos padrões de originalidade mais próximos possíveis do que era na época, né? O carro, puta, 99% igual ao que era na época, putz, é um jeito da gente voltar no tempo, né? Da gente voltar no tempo e ver uma coisa que a gente não viu, ou se viu era muito pequena, não gravou na época. Então essa sensação é muito legal, isso que move a gente a continuar restaurando, a continuar tendo dor de cabeça com os carros, a continuar tendo dor de cabeça com os serviços, né? Isso faz a gente, é o que motiva a gente a continuar procurando outros carros na mesma condição, continuar procurando profissionais que nos ajudam a restaurar os carros, que compram, que dividem o sonho com a gente, né? Que compram a nossa ideia de fazer uma coisa o mais parecido com o original possível, sem querer modificar, sem querer melhorar o projeto, sem querer fazer nada disso. E o resultado, na maioria das vezes, é bastante positivo, né? Vamos fazer uma tomada por cima aqui para fechar. O carro tá uma delícia de andar. Esse carro não tinha direção hidráulica, tá? Na plaqueta dele. Mas quando a gente comprou ele já tinha uma direção hidráulica, então a gente deixou, né? Não fomos tão puristas a ponto de tirar, até porque era uma coisa meio comum na época, né? Vai saber se essa direção não foi posta na época. O cara comprava o carro sem direção hidráulica e depois ele colocava a direção hidráulica. Então coisas que pudessem ser feitas na época, ou que com alguma frequência eram feitas na época, a gente faz também. Não, se não tivesse eu não faria, mas a gente mantém, né? Sem nenhum problema aí. Pô, só o biquinho dele ficou na sombra aí, não foi muito auspicioso, né? A gente arruma. Outra coisa, né? O pessoal vê na nossa coleção tem uma quantidade percentual de Dodges preto muito maior do que existia na época, né? Por quê? O preto na época não era uma cor comum, uma cor de linha, era uma cor que precisava ter um pedido especial. Então muito poucos carros percentualmente saíram na cor preta, né? Cada vez que a gente via um, a gente sabia da raridade e tal, e com frequência a gente acabou incorporando aí no acervo, né? Hoje em dia, lembrei disso que a gente tá do lado do Challenger preto aqui. Hoje em dia a gente vive uma ditadura do preto e do prata. Então hoje a gente reclama de só ter carro preto e prata. E quando a gente vai para os carros velhos a gente acha legal o carro ser preto. Coisa meio de maluco, né? Mas vocês entenderam qual é o espírito da coisa aí. O LS74 não tem nenhum filete. Aquele filetinho que vem aqui aqueles dois que vem aqui em cima é só no 7.3, e a partir do 7.5 vem com aquele filetinho duplo, sempre igual ao do Dart, né? O LS sempre segue o mesmo padrão de filetes do Dart do mesmo ano, né? Escapamento original, gostoso, barulho, né? Vou pôr o blá 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 pra falar.
E é isso aí. Mais uma restauração concluída, mais um carro apresentado, né? O intuito é de deixar de alguma forma registrada a história desse modelo, né? Modelo que tem muito pouca história registrada, só tem 2 fotos de época, de 2 versões diferentes inclusive. Então é fazer esse registro, né? Incentivar as pessoas a restaurarem seus carros, incentivar as pessoas a buscarem originalidade, né? Não precisa ser xiita, não precisa voltar o freio a tambor se o carro tiver com freio a disco, não precisa voltar a direção hidráulica se o carro, a direção mecânica se o carro tiver com direção hidráulica, mas buscar a maior originalidade possível aí. Preserva a história, valoriza o carro, tal. Então finalizando aí finalizo com a traseira ou finalizo com a frente? Finalizando esse vídeo de apresentação desse carro aqui. Não falei dos bancos, né? Tô enrolando que tem 2 risquinhos da bateria, quando tiver um só eu fecho. Os bancos eram exatamente iguais aos do Charger RT, porém ao invés de ser de couro, ele usava essa mescla de jersey e curvinho. Curvinho aqui, jersey aqui. Esses bancos estão realmente muito perfeitos, né? Estão realmente muito bons. A gente fez o banco do LS75 amarelo. Ele também está no padrão certinho, mas ele é um pouquinho mais quadradão, assim. Esse aqui realmente está perfeito, perfeito. O importante é a gente ir evoluindo a cada restauração, né? Então esses bancos de jersey são bem legais, bem gostosos aí. Isso aqui vai durar provavelmente mais do que a gente que está assistindo, porque se o original durava uns 40 anos, pelo menos mais uns 40 tem que durar. Então finalizar esse vídeo de apresentação aí, agradecendo todos os envolvidos aí, né? Citar alguns, talvez esqueça de mais algum, mas quem esteve envolvido na restauração desse carro, o Leonardo, que vendeu ele pra gente, entendeu que tinha um projeto legal pro carro, para restaurar. A gente mesmo recebia as primeiras fotos dele finalizado, com as calotas e tal, dividi com o Leonardo. O Arthur Graxa, da VOT Preparações, WOT, o carro tava lá, ele que fez a ponte para chegar no Leonardo. Depois agradeceu o Danilo aí. O Danilo deixa por último, que foi o que mais se envolveu. Pulo, Danilo. Agradeceu o Titon. O Titon, nosso multi-homem aí que leva os carros para cima e para baixo. Trouxe esse carro aqui de madrugada para dar tempo da gente ver hoje aí. Amanhã vai estar com a gente em outra epopeia automobilística. Depois o pessoal lá da oficina de São Caetano, que fez a funilaria no carro. O Orlando e o Chicão, os Orlandini e seus respectivos ajudantes aí que fizeram a pintura. Quem vem fazendo a maior parte das pinturas dos nossos carros hoje, né? Engraçado como o tempo passa rápido, né? Tempo atrás me apresentaram ele, um chamado Rodrigo. Ele falou pra mim: teu menino americano é muito bom, você precisa conhecer ele e tal. O Rodrigo insistiu muito pra conhecer o Orlandini. Surgiu aquele SE branco lá de Americana. Falei, o carro já tá em Americana mesmo, desmontado, vamos ver o que sai aí com esse Orlandini, né? E aí fizemos o primeiro carro. Vi muita vontade neles de acertar, muito gosto de mexer com o carro. Fomos pro segundo, sempre evoluindo, corrigindo o que precisava ser corrigido, né? E hoje eles têm feito um trabalho muito bom, né? De muita qualidade. Tem muita gente que pinta igual eles por cima, né? Mas o acabamento por baixo e tal realmente é muito diferenciado. Quem realmente está afim de fazer, né? O que o carro é por cima, ele é por baixo também, né? E a gente dá muito valor para isso aí. Depois agradecer o Prando, né? Fez toda a mecânica aí. E aí finalizando no Danilo, que foi quem fez todo o pivô aí entre essa turma aí. Foi comigo fazendo o pivô, correndo as peças. Agradecer o pessoal da tapeçaria também. E fez a montagem, me entregou o carro aí. Então, muito legal, muito bacana, né? E estamos prontos para outra. Beleza? Então, terminando aí o vídeo de apresentação do Charger LS74 P9. Valeu, abraço.